e vamos falar sobre o inferno. Inferno, que é o lugar de sofrimento, inferno, lugar de dor. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23, que traz a seguinte citação: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, viu de longe Abraão, e disse: Senhor de Abraão, deixa que Lázaro toque na água e molhe um pouco da minha língua. Segundo a Bíblia, o inferno, o Hades, é o lugar de sofrimento ou situação pessoal que se encontra aquelas almas, as pessoas que morreram sem Cristo Jesus. É uma expressão simbólica da reprovação divina, da rejeição de Deus aos que não têm aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador. Na passagem que lemos agora em Lucas capítulo 16, conta a história de um homem rico que morreu e foi para o Hades, foi para o inferno, não por ser rico, mas por não ter a Cristo como único e suficiente Salvador. E conta também a história de um pobre que foi para o céu não pelo estado de pobre, mas por ter o amor, por ser temente a Deus. E naquele lugar de sofrimento, o rico olhava para Abraão, que é Deus, é uma simbologia de Deus, e solicitava que o Senhor permitisse que Lázaro tocasse na água e molhasse, pingasse na sua língua, de uma maneira mais fácil de entendimento. E nós encontramos o Senhor fazendo a citação que foi posto um abismo entre o céu e o inferno, de forma que os que estão lá não podem passar para cá e os que estão cá não podem passar para lá. E nós observamos que começa o sofrimento eterno, não só do rico de Lázaro, mas das pessoas que têm morrido sem aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Infelizmente, ainda encontramos pessoas ao longo da história, especialmente nos dias atuais, que imaginam que após a morte haverá uma forma de burlar ou enganar o sistema divino, o sistema de Deus, através de sacrifícios, de missa, de 7º dia, de 30º dia, de primeiro aniversário, de indulgências. Quando isso não passa de um engodo, um engano do diabo na mente das pessoas, ele põe isso para que os homens não cheguem ao céu. A função de Lucifer, do diabo, é a que nós chamamos de trilogia: veio roubar, matar e destruir. Porém, Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, encontramos também em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, vindo depois disso a prestação de contas diante de Deus. E juízo é aquele ato de julgar, o julgamento ou a sentença, no caso aqui exposto na Bíblia Sagrada, mostrando que após a morte o homem não tem como reverter essa situação, nem tem como sair da situação de condenação, porque agora é ele com Deus e Deus com ele, de maneira que essa eternidade não tem fim. Não há como fazer um cálculo external, expressar o tamanho da eternidade. Podemos entender, segundo a Bíblia Sagrada, que a eternidade não tem fim. Encontramos também no livro de Provérbios, vou ler agora para vocês, capítulo 15, e o versículo de número 24, a seguinte citação: Para o entendido,
o caminho do céu fica para cima, para se desviar do inferno que fica para baixo. Podemos entender logo de imediato que há dois caminhos: um é o céu, fica em cima, isso é lógico, e outro inferno que fica para baixo. E o inferno é tão somente o lugar onde nós recebemos a sentença do nosso pecado, a sentença das nossas ações praticadas na vida, as nossas ações ao longo da existência, que não havendo uma reconciliação com Jesus Cristo, certamente vai ficar difícil e a condenação eterna, a separação eterna é certa. É tanto que o próprio Jesus, advertindo, nos chamando a atenção, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, traz a seguinte citação: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a vida, e poucos entram por ela. Quando Jesus fez menção da porta estreita e o caminho apertado, ele referenciava a maneira difícil que temos de chegar ao céu. Não que seja impossível, mas o caminho do pecado, da depravação moral e espiritual, ele é grande. Do vício, o caminho das festanças, da luxúria, é mais fácil do que aquele que é de seguir a Cristo. Isso porque nós temos a tendência, a inclinação a pecar, e o pecado ele produz um prazer, ele produz uma alegria momentânea na vida, na carne do pecador. E a renúncia ao pecado, ela, de imediato, ela produz uma certa tristeza, uma certa depressão, porque a carne ela gosta de folga, de libertinagem, não liberdade, a libertinagem mesmo, para fazer o que lhe vem à mente. Então é mais fácil o homem pecar do que o homem seguir as coisas de Deus. No entanto, nem um mandamento, nem uma recomendação bíblica é imprópria ou impossível ao ser humano. Foi feita ou foram feitas para os seres humanos, seres mortais que precisam de Cristo, e somente através do arrependimento, a aceitação, a negação a uma vida de pecado é que poderemos chegar à presença de Deus. Então, o céu é real, Deus é real, como o inferno é real e o diabo também é real. A certeza da nossa morte é real, vai acontecer no momento, a não ser aqueles crentes que irão ser arrebatados, mas por enquanto nós iremos morrer, iremos se apresentar a Deus. E o que você tem preparado, para quem será? Será que lhe dará direito a uma eternidade ao lado de Deus? Então fica essa pequena reflexão que fala a respeito do inferno, que é lugar de sofrimento, mas também trata da salvação através de Jesus Cristo, o único e suficiente mediador de uma nova e eterna aliança.